Boa noite a todos novamente. Meu nome é João Gabriel. Obrigado, Peterson, pelas palavras. Eu faço parte da juventude, como o Peterson falou, e eu gostaria de fazer uma breve abertura aqui, refletindo sobre um tema, na verdade, que eu fiquei muito inspirado quando eu li sobre isso na obra Pão Nosso, no capítulo 113. Esse capítulo tem como título Tua Fé, e nesse capítulo o Emmanuel ele faz algumas reflexões sobre uma frase que Jesus disse, está lá na Bíblia, Lucas 8,48, onde Jesus disse exatamente essas palavras: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele disse isso logo após a cura da mulher, que é uma história bem conhecida. Mas eu queria jogar nossa atenção para a pronúncia dessas palavras em si, porque quando a gente presta atenção no que ele disse, a gente percebe algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa, Jesus não atribuiu o mérito do milagre 100% a ele. Ele reconheceu a fé daquela pessoa que foi curada. Quando ele faz esse movimento, de reconhecer essa fé, ele está nos revelando algo muito precioso, que é um poder, um grande poder, que eu e você possuímos, que é justamente a fé. Porque não foi o milagre por si só que curou aquela pessoa. Foi justamente a fé. Porque Jesus em si, é claro, ele pode tudo. Os seus emissários, trabalhadores, trabalham incessantemente por nós todos os dias, com certeza. Mas nós precisamos fazer esse movimento de fé. Nós precisamos acreditar. E quando Jesus fala sobre fé, ele não está falando sobre aquela fé preguiçosa, no caso, só de acreditar. É aquela fé que busca, aquela fé que vai atrás. Justamente porque a fé, ela não vem de fora, ela começa no interior. Então ela não vem de fora ou de algo externo, ela depende de nós, primeiramente. Então é bem interessante essa parte, basicamente a fé também não é uma crença. Fé é diferente de crença, As pessoas costumam confundir isso um pouco. A crença é quando você meramente acredita em algo. Você pensa que aquilo pode ser ou não ser. A fé é algo muito mais profundo. A fé, ela é uma entrega. Um exemplo prático aí. Quando a gente entra num avião, a gente, querendo ou não, você está entregando a sua vida àquele piloto. Isso sem sequer conhecê-lo. Você não sabe quem ele é, você não pede para verificar as credenciais dele lá da ANAC para saber se ele está apto ou não para aquilo. Mas você tem fé de que ele vai decolar aquele avião e pousar em segurança. Isso é fé. Você não precisa ver o piloto para saber que ele está lá no controle. Isso exatamente. É algo muito mais intenso, é uma certeza, como a nossa amiga ali falou. Então, basicamente, é necessário que a gente tenha fé, porque a fé ela transforma. Mas, novamente, a gente precisa que comece dentro da gente. Fé, basicamente, é você aceitar que tem coisas que dependem de nós e tem coisas que dependem só de Deus. O ser humano tem uma falsa impressão de que ele controla tudo, o que é totalmente errôneo, A gente não controla tudo, a gente consegue manipular algumas coisas. Por exemplo, a gente não controla colher o grãos, a gente não controla que o arroz ele vai crescer, que o café vai dar certo, a gente consegue manipular através da ciência e outros conhecimentos, mas a gente não controla. E a gente vai ter aí todos nós vamos ter uma experiência muito forte que vai comprovar essa nossa falta de controle justamente na desencarnação, ou mais conhecida aí como a temida morte. O ser humano ele teme essa morte justamente porque ele sabe que ele não tem controle sobre isso. Ninguém vai controlar o horário, não sabe quando, não tem como controlar. E quando a gente desencarnar, ele vai perder controle total daquela vida que ele tinha como encarnado. Ele não vai poder mais trabalhar, não vai poder realizar os planos que ele tanto estava planejando. E isso assusta, isso confronta com o nosso pensamento, a nossa falsa impressão de controle. Mas é isso, a nossa função não é controlar tudo, é justamente aceitar que tem coisas que a gente controla e tem coisas que só cabe a Deus.
né? Então, a fé, esse movimento dessa transformação, ela é um conjunto da nossa fé com a força divina. E é isso que a gente precisa cultivar no dia a dia para termos aí bons frutos no caminho. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que, assim como essa mulher, né, que foi ao encontro de Jesus, que nós possamos escutar em nosso coração Jesus falando: a tua fé te salvou, vá em paz. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Boa noite. Mais um encontro nosso de segunda-feira, agradecendo aqui a presença do João Gabriel, né, que futuramente esse espaço aqui vai ser dele também. E como é bom, né? Como é bom a gente ver a energia sendo renovada, né? Novas pessoas chegando, e tem trabalho para todos. E eu fico muito contente, né, em a gente perceber pessoas novas chegando aqui. Gente, antes de nós começarmos, um pequeno recado. Hoje, lá no Irmão Alexandre, nesse momento, né, que nós estamos aqui, lá está tendo um evento da AME, que é a Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre. Lá eles estão recebendo o palestrante Sebastião Geraldo de Oliveira. Ele está falando sobre a justiça divina, a lei de causa e efeito. Então, como também nós temos as nossas atividades aqui, temos a evangelização infantil, temos a mocidade, então nós optamos também por abrir, e aí fica a escolha de vocês. Caso quisessem ir prestigiá-los lá ou acompanhar as nossas atividades aqui, o que importa é estarmos abertos, né? E com a presença de vocês. Uma outra coisa muito bacana que vai acontecer agora em setembro, vai ter a primeira Semana Espírita de Pouso Alegre. Todos os centros espíritas estão participando desse evento. Vai ser entre os dias 20 a 29 de setembro. Tem uma programação. Na semana que vem nós já vamos ter aqui um cartaz contando o que é que vai acontecer em cada uma das casas espíritas. E na segunda-feira, dia 23, nós vamos receber aqui o nosso amigo, o Rodolfo Guilherme, lá do Irmão Alexandre, nesse processo de integração entre as casas. Então, ele vai estar vindo aqui para conhecer vocês conhecerem ele, e vai ser uma noite muito agradável. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e convido agora para a gente se sintonizar aqui no nosso ambiente. Convido agora para a nossa prece inicial, que a gente possa acalmar os nossos corações, acalmar a nossa mente, esquecer os problemas lá fora, sintonizar realmente naquilo que vai ser dito aqui hoje pelos bons espíritos, que a nossa intuição esteja ali afiada para os bons conselhos, que nós possamos ter uma semana cheia de bênçãos e que, se porventura vier más notícias, que a gente tenha fé para seguir adiante, e que assim seja. Bom, gente, hoje o tema que eu preparei para vocês é um tema muito fácil de ser falado, mas é difícil de ser praticado. A gente vai falar sobre a caridade. E que caridade é essa? E a gente precisa colocar alguns exemplos, alguns contextos. E o material que eu usei para a gente esmiuçar a nossa noite de hoje, para a gente entender um pouquinho melhor, foram algumas falas de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, de vários livros. Eu peguei um pedacinho de uma coisa ou outra, e aí fui encaixando até chegar aqui no nosso tema. A gente precisa entender que caridade, se nós formos procurar o significado, é a virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Tem um texto muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo. Então nós vamos começar com uma leitura.
E eu vou começar aqui para a gente entender. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria a nada. A explicação é a seguinte: a caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Caridade. Será que é tão fácil praticá-la? Enfim, a gente precisa entender que nós não vamos ter a resposta para tudo, mas nós estamos juntos, somos seres sociais. A gente precisa um do outro. E nada melhor do que a gente conviver com pessoas fraternas. E hoje nós temos uma condição de vida de entender que sim, a gente pode estar junto. Eu posso torcer para um time de futebol e você torcer para o outro. Eu não preciso te odiar por isso, pelo contrário. A cobrança dos outros, a pressão social que a gente vive, aquela vontade de querer fazer mais, de mostrar resultado, nós estamos vivendo numa pressão muito grande. E é o dia a dia nosso. Realmente, a gente precisa mostrar resultado, a gente precisa estar à frente do tempo, a gente precisa fazer coisas mais e cada vez mais. E o que nos falta é tempo. E o tempo é uma coisa muito preciosa. Às vezes a gente queria ter mais tempo para os nossos filhos, a gente queria estar mais perto dos nossos tios, dos nossos pais, mas não é possível. Então, o que é que a gente pode fazer para ser mais caridosos? Primeiro, não se cobrar tanto. A gente faz o que a gente pode e como pode. Nós não somos máquinas de perfeição, muito pelo contrário. A gente vai falhar muitas vezes, mas a caridade é sempre o melhor recurso quando eu encontro uma outra pessoa que sofre. Porque amanhã eu também posso estar ali numa situação não muito legal. E o que nos une é a caridade. Se tem alguém que sofre, é porque tem alguém que pode abraçar. E claro que tudo é permitido se a gente tiver força para reconstruir. As tragédias acontecem sim, é claro que a gente não quer viver isso, mas quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente entende que aquilo é uma oportunidade de praticar a solidariedade. É aquilo que Chico já nos dizia. Se falta algo em algum lugar, é porque está sobrando em outro. E qual que é a forma da gente equilibrar isso? A caridade. Fazer com que a gente olhe para dentro de nós, quebre os nossos preconceitos e que a gente possa realmente colocar para fora o que a gente aprende com o ensinamento do Cristo. Eu posso dizer para vocês que eu peguei um artigo da revista super interessante e quando os livros espíritas chegaram ao Brasil, teve um grande rebuliço, porque até então acreditava-se que fora da igreja não há salvação. Você podia fazer o que você quisesse, mas se você estivesse ali dentro da igreja, você tinha o perdão.
você tinha ali aquele bom costume. Mas aí vem a doutrina espírita, através das obras de Kardec, e fala, olha, a igreja pode ser dispensável, porque o que vale é a caridade. Fora da igreja não há salvação, substituímos por fora da caridade não há salvação. Porque quando eu estou apto a ajudar alguém, eu não preciso estar em nenhuma igreja, eu não preciso estar vinculado com nenhum grupo, basta eu fazer a minha parte se eu quiser. E esse é um convite. Mas para que a gente pratique a verdadeira caridade, a gente precisa quebrar os nossos preconceitos. A gente precisa olhar para dentro de nós como seres humanos falhos, mas que estamos cheios de virtudes, e se a gente não tem essas virtudes, se a gente não tem essas qualidades, a gente pode construí-las. A gente pode ajudar sempre que quiser. Uma coisa muito normal que ainda acontece, mas é por falta de conhecimento. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo num período muito conturbado. Há um choque de gerações, há um choque de cultura, de costumes. E hoje nós temos uma doença muito grave que está aí em vários lares, em várias famílias. E é difícil a gente enxergar esse problema como uma doença. Nós estamos falando aqui da depressão. A depressão é uma doença muito séria, precisa ser tratada como doença. Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm esse conhecimento de que é uma doença. Acham que é frescura, acham que é falta de Deus, acham que aquela pessoa não tem fé, por isso ela está assim. E isso não é verdade. E o porquê que tem esse preconceito? Porque até a década de 1930 não havia tratamento para a depressão. Muitas pessoas que tinham essa melancolia não tinham opção de ser tratadas, porque até então não se conhecia causas, não se conhecia tratamento. E hoje nós vivemos num mundo em que, infelizmente, a depressão e a ansiedade serão ali algumas mazelas que nós vamos ter que passar. E aí vem aquela pergunta: como ajudar essas pessoas? A primeira coisa é quebrar o preconceito. Porque quando a gente vê uma pessoa com depressão, sorrindo, contando piada, indo numa festa, é normal a grande maioria de nós pensar, ah lá, tá rindo, tá feliz. Ah, então essa tristeza toda é mentira. E não é. A pessoa que tem esse problema, que tem essa doença, é uma luta constante, todos os dias. E é fundamental para o tratamento dessa pessoa que ela tenha apoio. Muitas vezes a gente julga aquela pessoa pelo próprio olhar. Nossa, mas como que pode estar ruim num dia, no outro dia está bom como se nada tivesse acontecido? E a caridade que a gente pratica para as pessoas que têm esse problema, primeiro, presença, e segundo, silêncio. O que a gente aprende aqui é que o silêncio é uma prece, é a mais pura verdade. É o que Emmanuel nos diz: se eu não tenho algo de bom para falar, então que eu fique em silêncio. As pessoas doentes com depressão, elas precisam de muita ajuda. E uma palavra fora de hora, um julgamento ali, naquele momento ali que ela está tentando se reerguer, pode ser suficiente para ela abrir dentro da sua mente uma ressonância que ela não vai conseguir sair. Ela vai ficar naquele pensamento, naquele julgamento. Então a primeira coisa, respeito, silêncio e presença. Essa é a caridade para aquelas pessoas que têm o problema da depressão e qualquer tipo de transtorno que possa ter ali, gerar uma ansiedade. Porque esse problema está cada vez mais comum e nós já recebemos as notícias dos espíritos que há sim, hoje no planeta Terra, espíritos mais evoluídos que vão reencarnar na Terra para cuidar das pessoas deprimidas. Só que nós temos um grande problema hoje. Está difícil reencarnar. Eu posso dizer que pela minha família, minha avó teve 14 filhos. Minhas tias têm mais ou menos ali 4, 5 filhos. Os meus primos, os que querem casar, e olha lá,
no máximo um, e tem alguns que não querem ter filhos. Existe sim a providência divina, mas é necessário viver. E está difícil reencarnar na Terra. E não é de hoje que os espíritos falam que a fila da reencarnação é grande. Então, enquanto não chega esses espíritos para cuidar da doença da mente, cabe a nós oferecer conforto para quem sofre com a depressão. É a caridade no respeito, é caridade para com a outra alma humana, porque nós estamos aqui e somos pessoas hoje encarnadas que têm sentimento, que têm lembrança, que têm raiva, que têm angústia e que têm felicidade. E seria muito bom se nós juntos pudéssemos proporcionar bons momentos para quem a gente ama. Para praticar a caridade, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer sozinho, a gente pode fazer em conjunto. E quando acontecem grandes tragédias, a gente vê que o Brasil e o seu povo é muito solidário. E que orgulho disso, A gente vê ali pessoas que quase não têm nada e ainda dão um pouco que tem para o outro que está sofrendo mais. Nós somos um exemplo. O Brasil e o seu povo é um exemplo para o mundo. Mas pena que a gente só lembra da nossa violência, a gente só lembra das coisas que não prestam. Caridade não existe hora e nem lugar. O que existe é educação e respeito para a gente praticar. Vou dar um exemplo aqui para vocês que é muito comum na nossa cidade. Eu não sei se vocês gostam de bicho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E a caridade também é para com os animais. Hoje, ainda bem que nós temos vários defensores dos animais. E aí tem aquele dilema que coloca um olhar mais crítico sobre as caridades, sobre a forma de agir. Primeiro, por quê? Tem tanta criança passando fome, e tem gente preocupado com o bicho. Olha, esse é um comentário que a gente deve guardar para nós. É um comentário que é leviano, porque todos têm a oportunidade de fazer aquilo que pode. Então, se tem gente ajudando o bicho, ótimo. Tá, o bicho não fala. Mas aí a gente não pode deixar que a nossa ignorância tome conta. Pelo contrário, se a pessoa está lá fazendo um trabalho social, ou com criança, ou com animal, ótimo, deixe ela fazer. Se você não quer participar, ótimo também, guarde para você o comentário, mas deixe que o outro faça. E aí a gente tem esse preconceito muito grande, porque a gente acha que cuidar de bicho é só aquilo que está na nossa cabecinha. Até chegar o momento em que a gente vai precisar do bicho para o nosso tratamento. Isso é possível, viu? No aspecto da ajuda, Deus utiliza todos os recursos da terra para nos ajudar. Eu não sei se vocês já viram blitz da polícia rodoviária aí no Brasil. Quem faz o trabalho pesado para procurar droga são os cães. Cão farejador. Olha, faz um trabalho que um policial não conseguiria fazer. É o bicho ajudando a sociedade. Existem também, aqui na nossa cidade não é muito conhecido, infelizmente, mas existe um trabalho com cães, que é o cão-guia. São cães que auxiliam pessoas com deficiência visual a poderem se locomover pelas ruas da cidade. E se eu for olhar pelo preconceito, se eu for olhar pela minha opinião pessoal, eu vou achar que o bicho não serve para nada. E como não? Olha quanta coisa que só o cachorro pode fazer. Só que aí eu preciso quebrar o meu olhar de preconceito e valorizar o que o outro faz de bom. Tem uma coisa que já não é tão comum, mas com o passar do tempo vai ser mais aprimorado aqui, principalmente na nossa região, um tratamento que chama ecoterapia. É uma terapia que envolve saúde, educação, equitação. É indicado principalmente a ecoterapia para pessoas com necessidades especiais. E a ecoterapia, ela melhora a coordenação motora, ela ajuda no ganho de força muscular,
ela melhora a facilidade daquele paciente se interagir com outros grupos de pessoas. E o que é a ecoterapia? É um tratamento que você faz várias atividades em cima de um cavalo. Só que se eu for olhar pelo meu lado preconceituoso, por que precisa cuidar do bicho? Porque o bicho também cuida da gente. É claro que cada caso é um caso, mas muitas pessoas só conseguiram ali superar a dor do luto depois que ganharam um bichinho de estimação. Então pode ser que o bicho não sirva para você, mas pode servir para o outro. Então, respeite quem ajuda os animais, porque isso também é uma caridade. Pode não ser a que eu quero praticar, mas tem ali uma rede de pessoas que está sendo envolvida, uma rede de pessoas que está sendo beneficiada e a gente não conhece. Porque é mais fácil a gente falar daquilo que a gente não sabe. E Joana de Ângeles nos diz: um universo de oportunidades surgirá à sua frente a cada ação exitosa. Incontáveis tarefas o convidarão ao despertar consciencial, principalmente no que diz respeito à autossuficiência, que é o cerne da felicidade real. Né? E a ecoterapia também é o que nos ajuda. Aquela pessoa, aquele paciente a ser mais independente. Graças à ajuda dos animais. Todas as criaturas se ajudam. Caridade também para as crianças órfãs. É claro que hoje no Brasil, não sei se vocês sabem, mas nos abrigos existem aproximadamente 32 mil crianças que não têm lar. E não cabe a nós julgar o motivo delas estarem lá. Primeiro porque nós não sabemos o que fez aquela criança estar ali. Pode sim ter sido maltrato, pode ter sido ali um abandono, mas também, por incrível que pareça, que a gente questione, algumas crianças são abandonadas por amor. E é um abandono que acontece quando aquele pai ou aquela mãe não tem recurso suficiente para absolutamente nada. E aí acaba entregando essa criança para uma adoção. E muitos dos que fazem isso, e fazem por amor, fazem com muita dor, porque é claro que queriam cuidar de seus filhos. Então, a gente não pode julgar. E é claro que existe também toda uma questão, talvez de vida passada, mas a gente não sabe. E quem somos nós para querer saber? A caridade é fundamental para curar, ou pelo menos amenizar as mazelas, as dificuldades que a gente vive. E volto a falar sobre Joana de Ângeles. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como o autor, o próprio Espírito encarnado, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo de amor pela dor, no processo de sua evolução. Isso não quer dizer que, então a pessoa está sofrendo, azar dela, foram escolhas erradas de vida passada. Não podemos pensar assim. Pelo contrário, se tem alguém que está ali naquela situação, cabe a nós, como pessoas, como cristãos, como sociedade, como poder público, fazer algo por elas. Mas esse entendimento fica difícil. É muito difícil a gente ter, porque até então nós falamos de exemplos que realmente a gente sente solidariedade. Mas e quando a gente vai falar da caridade para com os criminosos? Pessoas que cometeram atos que fizeram outras famílias chorar. Aí fica difícil. Porque até então, essa é uma das caridades mais difíceis da gente conseguir entender, praticar e fazer. A caridade é uma virtude tão essencial para aquelas pessoas que cometeram erros gravíssimos que elas precisam ter uma oportunidade de recomeçar. Agora sejamos reais. Grande parte daquelas pessoas que cometeram crimes violentos, crimes bárbaros, elas podem até ter uma segunda chance, mas não quer dizer que elas vão aproveitar essa chance.
Não quer dizer que elas vão se recuperar, não quer dizer que elas vão ficar boazinhas. Pelo contrário, às vezes volta até pior. Mas a gente não pode esquecer que o recurso da caridade, ele pode fazer com que um ou outro volte para o caminho do bem. Só que como é que a gente vai saber? Só se tentarmos. E aí fica difícil a gente quebrar nosso preconceito, né? Como que eu vou ajudar ou querer o bem de alguém que tirou a vida de outra pessoa? Isso é muito difícil. Então, quando a gente fala da caridade, é muito fácil falar, mas a dor na hora que chega para a gente é difícil. E aqui nós estamos nessa experiência aqui na Terra para viver certas emoções que não justifica você tirar a vida do outro. Mas talvez aquela alma criminosa que está aqui encarnada, ela pode ter uma chance. Não quer dizer que vamos acertar. Só vamos saber se praticarmos a caridade, se praticarmos ali os recursos para recuperação. E não é fácil, né? É muito bom a gente ver em reportagem aí de televisão, olha, as pessoas estão se ressocializando. Que coisa boa. Mas aí quando você descobre o crime que ela cometeu, não, pelo amor de Deus, eu não quero nada que venha desse ser. É difícil a gente quebrar o preconceito. E é difícil quando as escolhas dessas pessoas geram dores para outras pessoas que não tem nada a ver. Então, falar de caridade é muito fácil. Praticar e viver isso é que é difícil. É possível? Não sei, a gente precisa tentar. E nós somos convidados para ser luz aonde quer que esteja. Só que nem sempre a gente vai conseguir ter uma luz forte. Vai ter momentos que a nossa fé, como o nosso querido Gabriel apresentou para nós a fé, vai ter momentos que pode ser que ela fique abalada. E aí, como fazer? Como seguir adiante? Aí entra essa questão. Precisamos de pessoas caridosas para nos acolher. E é tão difícil isso. E o que eu posso dizer através de alguns livros, através das mensagens dos espíritos mais evoluídos, é que tudo aparece na ocasião própria. A planta não nasce sem que a semente germine, a árvore não dá frutos antes da florescência, o progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à maturidade da inteligência, em que o espírito começa a indagar o porquê das coisas e a examinar o que rodeia. Aquele que sofre precisa viver, e só com a caridade fraterna é possível lançar as oportunidades da regeneração. Somos todos únicos e precisamos vivenciar essa compreensão que vem lá do mundo espiritual. Mas a gente nem sempre consegue. É impossível um ser humano hoje encarnado não ter um momento de compaixão. Existem muitas pesquisas de médicos, neurologistas e psiquiatras que tentam decifrar a mente do psicopata. As pessoas psicopatas são aquelas que não demonstram sentimento e muitas vezes sentem prazer por tortura. Sentem prazer quando a vida do outro está ali nas suas mãos. Ainda carecemos de estudos para esse tipo de pessoa. Não sabemos os motivos e a única coisa que é possível afirmar através dos espíritos é que é impossível não sentir, pelo menos em algum momento da vida, compaixão. Haverão estudos futuros com esses espíritos que vão reencarnar, que vão cuidar das nossas doenças mentais, que vão poder esclarecer as nossas dúvidas pertinentes hoje. Mas uma coisa que eu posso contar, que a história é testemunha, é que em 1907, Clara, uma moça austríaca, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E essa moça ela procurou um médico judeu que havia atendido ela outras vezes. E iniciou-se ali o tratamento. Em algumas consultas, esse médico até não cobrou dela. O médico chamado Eduardo Bloch cuidou da mãe de Adolf Hitler, que Hitler teve gratidão permanente por esse médico. Quando houve o Holocausto, Hitler ordenou aos soldados que o judeu nobre, durante o Holocausto,
deve ser preservado. Daquela grande barbárie que aconteceu, que mudou a história do mundo, de tanta perversidade, aquele ditador teve compaixão por uma pessoa. Então, assim, justifica o que fez com os outros? Não. Mas por uma pessoa ele conseguiu ter gratidão. Fez o que fez, mas aqui está um exemplo de que nem tudo está perdido. O que nos falta é entendimento. E deve-se deixar bem claro que Deus ajuda incessantemente na medida do esforço e da bondade de cada um. E que nenhuma ação no bem, em qualquer movimento da alma, no sentido de reparação das faltas, nenhum momento nós ficaremos sem respostas. É claro que vai parecer loucura isso aqui, mas quando nós formos para o mundo espiritual, quando nós entendermos os erros que cometemos, aí sim, com a reencarnação, a gente consegue, de certa forma, reparar. É claro que não justifica o mal que eu faço para o outro. Senão ficaria muito fácil. Eu vou fazer mal, depois eu reencarno e fica tudo bem. Não é assim que funciona. É todo um longo processo. E todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, para cada pessoa, de acordo com a necessidade espiritual de cada um. O que fica é que muitas vezes essa ajuda vem chegando, aquela dificuldade também, e fica em torno de nós a decisão de poder mudar ou não o nosso destino. O impulso é individual. Cada um tem a sua forma de agir. E a gente precisa parar para pensar nisso. A gente precisa ter caridade para com as pessoas difíceis. É claro que vocês já têm um entendimento espírita. Mas no nosso dia a dia, talvez tenha gente difícil de lidar. Gente que tira a tua paciência. E só de escutar a voz daquele ser, você já fica irritado. Também acontece isso. Mas, o que a gente pode fazer? Primeiro, se quiseres paz, faz do silêncio a tua prece. Tem muita gente que vai querer fazer brincadeira, vai querer te provocar, vai falar de um defeito seu, vai falar de um problema, de uma dor, vai debochar do teu sentimento. E é difícil. Mas a caridade que a gente faz para esse tipo de gente é o quê? Silêncio. Dá vontade de responder? Dá. Dá vontade de colocar fogo na pessoa? Dá. Mas não posso. Não posso porque a gente já sabe o que nós somos. E nós somos espíritos. Como lidar com essas pessoas? Primeiro, não entre na vibração delas. Deixa falar. Falar até papagaio fala. E é isso. Quando a gente começar a entender isso, talvez seja um caminho da felicidade. Porque vai aparecer gente assim em todos os momentos. Se alguém riu de algo engraçado que você fez, isso também é caridade. Se alguém lembra de algo bom que você fez ou não, isso também é caridade. O que a gente não pode é esperar a gratidão do outro. A gente faz porque é de coração. Se uma palavra sua serviu para alguém, isso também é caridade. Se o teu calor aqueceu alguém, isso é caridade. Se a sua sugestão fez alguém tomar uma decisão boa, que talvez se ela não tivesse ouvido a tua opinião, ela poderia cair num erro, você também fez a caridade. E se nós praticarmos isso, pouco importa a tua crença ou a religião que você acredita. Fora da caridade não há salvação. Tudo aquilo que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. E eu é que decido a forma que eu posso. Para nós encerrarmos, tem um texto aqui do livro Fonte Viva, que eu vou ler aqui para nós, que é muito bonito. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O nome do texto, espera aí que a página não está vendo. Se soubéssemos, e Emmanuel começa o texto da seguinte forma: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, ele preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão,
observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho certo. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. É necessário fé e caridade para superar essas mazelas. Seremos atacados? Talvez. Mas como nós vamos reagir a esses ataques? Caridade é preciso para conosco mesmo. E é fácil? Claro que não. Mas é possível tentar. Eu posso, a partir de hoje, pelo menos se eu não quiser fazer nada para o outro, mas quando eu ver alguma coisa acontecendo, algum trabalho coletivo dando algum resultado, pelo menos que eu não julgue, que eu fique em silêncio, ou que eu faça uma prece, para que aqueles trabalhadores, para que aquelas pessoas consigam alcançar as causas. Tem muita gente precisando de ajuda e tem muita gente querendo ajudar. E se nós não sabemos o que fazer, faz uma prece. Já é uma grande ajuda. Eu agradeço a presença de vocês, que a gente possa ter uma ótima semana, que tenhamos oportunidades incríveis de praticar e viver a caridade que a gente tanto precisa, primeiro para nós, para conosco mesmo e para depois com os outros. Eu agradeço fazendo a nossa prece de Cáritas. E nesse momento, pedindo a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. E que assim seja. A todos vocês, uma ótima noite.